É preciso amar para sempre, para ser amado. Afugentar os preconceitos abomináveis e odiernos. Segurar com sofreguidão, sem querer ser modernos, conquistando, se doando para ser conquistado. É uma quadra do meu livro 100x4. Bom dia, amigos internautas. Um abraço cultural para todos. O Recanto Cultural está no ar através da Ligue TV, Palmares, Pernambuco, Brasil. Bem, domingo passado, dia 9 de junho, se comemorou o aniversário do município de Palmares. Durante a semana, tivemos vários eventos relativos à data e eu quero fazer hoje a minha homenagem à minha querida Palmares. Quero também informar a todos que eu não nasci em Palmares. Eu nasci em Belém de Maria, uma cidade a 40 quilômetros daqui, de Pernambuco, e logo cedo eu vim para Palmares estudar no ginásio municipal e outros colégios e continuei aqui o tempo todo. Passei uma temporada em Recife, morei também em Caruaru, em São Paulo, mas o grosso da minha vida foi Palmares. E eu considero Palmares como quase que a minha terra natal. E aqui, criança. Pois bem, também tive a oportunidade de ser agraciado pela Câmara Municipal de Palmares com o título de cidadania palmarense. Portanto, eu sou hoje um cidadão palmarense. Então vamos ler o trabalho que eu faço em homenagem à minha querida Palmares. Intitulei o meu trabalho Vejo Palmares. Vejo o céu azul com o seu resplendor, iluminando as ruas, as praças, as avenidas, os jardins, os becos, os edifícios, as casas, as mansões que circundam a cidade, as igrejas, os bosques, as campinas, os hospitais, os morros, o horizonte, os guetos, as favelas, abrigando pessoas. Vejo a Academia Palmarense de Letras, APLE, seus imortais, poetando, declamando, dramatizando, publicando, escrevendo, pesquisando, criticando, criando, abraçando e orientando os novos talentos. Vejo a Biblioteca Pública Municipal Fenelon Barreto abrindo as portas para os livros. A Rádio Cultura dos Palmares, a Rádio Comunidade FM e Rádio Nova Quilombo FM, divertindo, informando, se comunicando com o mundo. A Prefeitura administrando o município, a Câmara de Vereador criando as leis, o Fórum aplicando a justiça, a Promotoria promovendo a justiça, as delegacias promovendo a ordem pública, o Corpo de Bombeiro apagando fogo, o calçamento, as estradas de barro, o comércio vendendo, mascateando os seus produtos, a medicina sanando os enfermos, a agropecuária alimentando a população, a igreja salvando os gnósticos, a poeira ofuscando a imensidão. Enfim, vejo Palmares. Vejo as plantas, cravos, orquídeas, margaridas, palmeiras, beijos, hortênsia, cravina, azaleias, angélicas, sempre vivas, beneditas, lírios, túlios, begônias,
copos de leite, ricas floras, nuvens, cajás de São José, espada de São Jorge, boas noites, papoulas, jasmins, 11 horas, outras e outras. A belíssima roseira, a rainha, expondo suas flores muito coloridas. Outras exalando seu perfume gostoso e galanteador, embelezando, odorando, formando um imenso jardim na nossa querida Palmares. Vejo o rio Una de cor diamante, recebendo o riacho dos cachorros, num abraço caudaloso, colossal e manso, levando tudo por trás do horizonte, correndo para o mar, inspirando os poetas, abrigando, irrigando, matando a sede de homens, plantas e animais. Vejo o majestoso bueiro da antiga usina 13 de Maio, esmagando a riqueza de nossa terra para produzir bagaço, açúcar e melaço. Hoje, usina Norte e Sul e outros nomes. Vejo as escolas, os colégios, as faculdades, doutrinando, preparando, explorando o alunado para o futuro de cultura e de grandeza. Vejo o Grupo Cultural dos Palmares, Grucalp, Teles Júnior, Jauris Teles, Elizabeth Teles, Sônia Teles, Miriam Rodrigues, Alaide Rodrigues, pintando, entalhando, declamando, poetando, ensinando, dramatizando, fazendo culturas e artes na minha querida Palmares. Vejo o lar fora de casa, os abrigos, os hotéis, as pousadas, os albergues, recebendo com delicadeza os nossos visitantes, os hóspedes. Vejo as lojas, as indústrias, vendendo e produzindo a riqueza e a mão de obra para o sustento de muitos. Vejo a agricultura na pastagem bovina, suína, galinácea, modificando a paisagem bonita, engordando, produzindo leite, carne e derivado, alimentando a todos. Vejo a rede bancária guardando, pagando, recebendo, quitando, operando, poupando a nossa riqueza e fortuna. Vejo os meios de transporte, caminhão, caminhoneta, carro de mão, bicicleta, triciclo, carro de passeio, carroça, motocicleta, circulando, levando, trazendo passageiros, objetos, casais apaixonados, gêneros alimentícios para o nosso sustento, mobílias, materiais de construção, trabalhadores, esportistas, professores, alunos, doentes e sonhos. Vejo as aves, os pássaros, saltitando, rasgando o céu anil, entoando belíssimas canções na manhã primaveril. Bem-te-vi, canário, sabiá, pombo, arara, papagaio, guriatã, gandaia, pato, galinha, galo, pica-pau, peru, outros. O pequeno beija-flor sugando o néctar das flores e polinizando a natureza. Que beleza! Vejo hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios, farmácias, psicólogos, biomédicos, cirurgiões, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, técnicos de laboratórios, maqueiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde bucal, auxiliares de enfermagem, técnicos de saúde bucal, todos envolvidos em sanar e salvar, restabelecer a saúde, estabelecer mente sana em corpóreo sano dos enfermos, dos pacientes. Vejo a tempestade chegando, alagando, destruindo, arrastando tudo, causando enfermidades. Entretanto, vi o palmarense se erguendo, dando a volta por cima, resignado, restaurando tudo, a vida e os seus bens. Vejo o homem educando,
trabalhando, jogando, brincando, cuidando, pregando, pesquisando, comentando, informando, amando, namorando, noivando, casando, fecundando, criando os seus rebentos, guiando, cumprimentando, comercializando os seus produtos, comprando as suas necessidades e as suas vaidades. Vejo os 7 pecados capitais: a ira, a luxúria, a gula, a soberba, a vaidade, a avareza, a preguiça. Vejo o fiel indo à igreja, de joelho, em oração, louvando e agradecendo as bênçãos recebidas e em busca de perdão para conseguir a eterna salvação. Eu vejo Palmares. Bem, quero informar a todos que a semana passada, que se comemorou os festejos aqui dos 140 anos de Palmares, tivemos 2 lançamentos de livros. Na quinta-feira, o palco do Cine Teatro Apolo recebeu o escritor, o poeta Sandro Agrelli, com o seu livro. Também tivemos, naquela ocasião, a oportunidade de abraçá-lo e dizer que a nossa academia, a Academia Palmarense de Letras, está à sua disposição. Podemos rolar um trabalho sobre o escritor Sandro Agrelli. Porque a bagaça nasceu aqui. Era um movimento, transformou-se numa editora. Hoje é muito orgulho a gente voltar a Palmares e para uma festa, né? Lançamento de livros para a gente sempre foi uma festa. E sobre o livro, né, e sobre o autor, eu sou suspeito em falar, porque Sandro faz parte da minha relação, da minha adolescência. Nós tivemos uma convivência muito estreita, então sou suspeito para falar da obra. Agradeço a ele a confiança que ele nos deu, né, de nos ter procurado, e eu acho que a gente tentou fazer o melhor, ou seja, demos tudo que a gente podia dar para que hoje estivéssemos lançando o livro de Sandro Agrelli. Então, para nós é um prazer. E agradeço a presença de todos. E a bagaça está à disposição para todo e qualquer palmarense que queira, né, e que almeje contribuir com a literatura de Palmares. Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande de estar aqui no Cine Teatro Apolo. Esse teatro que é uma coisa assim fantástica, que mexe com todos nós, que temos uma ligação muito grande com Palmares. E essa noite é uma coisa assim maravilhosa. A gente está vendo aqui pessoas que contribuem muito com a nossa cultura. Por exemplo, o professor Douglas de Miranda Marques, que tem uma história extraordinária com Palmares. Palmares deve muito ao professor Douglas. E ele está nesse trabalho de sangue. Nós devemos prestigiar a literatura, né, que é uma coisa que sempre deve ser vista com bons olhos pelo município como Palmares, que tem uma grande área, né, de cultura, de artistas. Mas não vou me aprofundar muito não. Eu estou aqui para agradecer as pessoas que estão aqui, que vieram até aqui, as pessoas que me ajudaram, minha família, a minha companheira Liege Borba, não é porque é sobrinha de Hermínio Borba Filho, que tem essa capacidade, não. Ela é uma pessoa dinâmica e que fez brotar tudo que eu tinha, que eu estava querendo realizar na comunidade. Ela veio para me ajudar e realizar este evento. Muito obrigado a todos e agora... Estamos de volta com o programa Recanto Cultural. A acadêmica Socorro Duran lançou na última sexta-feira o seu livro De Água Preta a Água Branca. Foi
O evento foi realizado na Praça Dr. Paulo Paranhos, ali no palco. Foi realmente uma belíssima festa. Compareceram vários intelectuais e, inclusive, tivemos a presença do casal lá de Gravatá. Eles são membros da Academia de Letras de Gravatá e também eles são da Governadoria, veja bem, Internacional dos Poetas. Deia e Anchieta. Esse casal, a esposa Deia, ela é uruguaia, mas radicada aqui no Brasil há muito tempo. E, na verdade, ela tem revolucionado a cultura aqui de Pernambuco e mesmo do Brasil. A sede dessa Governadoria Internacional dos Poetas fica lá em Porto Alegre, vizinho ao país que ela nasceu. Mas ela há mais de 50 anos que vive no Brasil e principalmente ali na cidade de Gravatá. Tivemos a presença do grupo teatral lá da terra querida de nossa querida Socorro Duran, Igarapeba, que fica ali no município de São Benedito do Sul. Foi, na verdade, uma noitada muito grande, né, ali na praça, e não só teve o evento de Socorro lançando o seu livro, como também a praça foi palco da exposição de quadros e de fotografias muito bem feitas, né, pela Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Por gentileza, podemos lançar agora o nosso vídeo sobre o evento do lançamento do livro de Socorro Duran. Estamos de volta com o programa Recanto Cultural. Antes de prosseguir, vamos para os nossos comerciais. Supermercados Confiança. Faça suas compras nos Supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na Rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá à Madeireira Josibias, na Rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones 81-3661-1090 ou 98884-3900. Luar Palace Hotel.
o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional Meridional Pernambucana. Apartamentos climatizados com ar, TV e frigobar. Lua Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone 81-3662-1220. Lua Palace Hotel, o seu lar fora de casa. Super Padaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Super Padaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabíola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81-3661-1965. Recanto Cultural está de volta com o programa Recanto Cultural. Pois bem, mas hoje temos a felicidade, o prazer enorme de entrevistar uma das pessoas mais intelectualizadas aqui de Palmares e da região meridional pernambucana. Ele é historiador, escritor, o professor Marcondes Torres Calazans. Namastê, professor. Namastê, é um prazer estar no Ligue TV, compartilhando algumas informações acerca da cultura, especificamente no sentido de uma publicação que está por sair, de minha autoria, que Palmares, 1947-1951. Achei pertinente, relevante trazer essas informações, já que estamos no Dia dos Namorados, né? Iremos aqui, obviamente, dar algumas definições sobre poesia, sobre poemas, sobre trova, trovador, e citar ou recitar alguns poemas dessas décadas, né? Da década de 40 e 50, publicações nos jornais A Notícia, Revista Palmira, Revista Região, né? Traço de União, revistas que circularam na época. É uma satisfação que possamos interagir via online. Professor Marcondes, quem é você? O professor Marcondes é um menino que nasceu na vida pastoril. Nasceu na usina Pirangi. Minha mãe era uma mulher da lavoura, plantava muito do que punha em nossa mesa. E meu pai, por sua vez, do mesmo modo, um homem escriturário daquela usina. Viemos morar na cidade, já eu com 10 anos de idade, eu e mais 4 irmãos, mais 3 irmãos, Mônica, Margarete, Marcondes e Marcos. Posteriormente vieram Marlon, Oswaldo e Aparecida, em número de 7. E eu sou uma pessoa que tive minha mãe, e a tenho na memória, já que ela precisou cumprir o ciclo de existência dela com muita dignidade. Tive minha mãe se formando em madureza, já adulta, já com 7 filhos nascidos, por necessidade de compor a renda familiar para bem cuidar dos filhos. E foi através da minha mãe que eu valorizei os estudos. Ela sempre me dizia, meu filho, e a todos nós, olha, é importante a educação. Um homem que tem conhecimento é um homem que passa a conquistar o que ele carece, e ele passa a ser respeitado pela sociedade em que ele vive. Busque o conhecimento, busque o ser, não o ter, porque o que cabe é o suficiente para viver. Viver a vida como uma grande dádiva, porque é um presente divino. Eu acreditei nos conselhos de minha mãe e fui estudar.
Estudei no Grupo Escolar José Bezerra, hoje é o Jaime de Castro, o Ensino Fundamental 1. Estudei na Loja Maçônica, na escola da maçonaria, Ensino Fundamental 2. Estudei no Colégio Agrícola dos Palmares por pouco tempo, por não me adaptar a algumas circunstâncias daquela escola. Posteriormente, vim para o Colégio Diocesano dos Palmares. Na época, o diretor era o bispo Dom Acácio Rodrigues Alves, o vice-diretor era professor Duran, Y. Duran, e eu procurei valorizar bastante as oportunidades que eu tinha nos espaços escolares, né? Procurando estudar, procurando absorver conhecimentos, informações, e fui me apoiando também em alguns professores, um professor de referência da minha época, na década de 70, professor Erivan, né, psicólogo, e daí por diante foi quando Marcondes ingressou na educação superior, né, fez curso de pós-graduação, fez na FUNESO, metodologia de ensino superior, fez cultura barroca na Universidade Católica, fez História do Brasil na FAMASU, no campo acadêmico, né, trabalhei durante mais de 30 anos no Colégio Municipal, no Ginásio Municipal, e 20 anos na educação superior, na Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, inclusive assumindo o departamento de História e fazendo trabalhos de intervenção, né, trabalhos in loco, fora da sala de aula. O Marcondes é esse ser que acredita profundamente na educação aprendente e sistêmica. Aquela educação fundamentada na obra do escritor Jacques Delors, quando ele fala sobre os 4 pilares da educação, né? Aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a fazer, né? Aprender a ser. Né? Por que aprender a aprender? Aprender a estudar. Você, por si só, buscar o conhecimento. Né? Aprender a fazer, a praticar esse conhecimento aprendido. Né? E aprender a ser, ou seja, utilizar esse conhecimento para que você possa ser parte integrante para a elaboração, para a formação de um mundo melhor. É um menino do campo que se urbanizou e hoje se encontra, com 57 anos de idade, ainda mais acreditando em dias melhores para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país e para o planeta. Professor Marcondes, quando eu fazia o curso universitário de História lá na FAFICA, em Caruaru, e eu me deparei com vários professores de História. É dividido em História antiga, antiquíssima, contemporânea, moderna e tal. E cada um que chegava na sala de aula, cada um dos professores, ele informava a gente, como estudante, o alunado, que o Brasil foi descoberto tal. Então, um me disse naquela época, disse para todos nós, que fazia parte, né, da escola, da faculdade, que a linha dele era que o Brasil foi descoberto pelos fenícios. E durante o curso que ele fez lá, as aulas, ele falou sobre isso e mostrou para a gente, não é, lá no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, que lá tem uma inscrição fenícia. E por essa razão ele acha que o Brasil foi descoberto pelos fenícios. Outro professor informou que o Brasil foi descoberto pelos índios, pela Índia. Outro disse que o Brasil foi descoberto pelos espanhóis, porque um tal de Vicente Pinzón, ele esteve antes de Cabral, aqui no Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, e ele disse que eu acho que o Brasil, e afirmava, e se alguém dissesse o contrário, ele reprovava até, porque ele achava que realmente o Brasil foi descoberto pelos espanhóis. E finalmente outro disse, olha, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Professor Marcondes, quem realmente descobriu o Brasil?
Olha, existem várias conjecturas, proposições, hipóteses, né, sobre este fato. A gente sabe que os índios, né, existem informações, os índios que vivem nas partes de cá, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, América Central, né, América do Norte, eles vieram da Indochina, muitos vieram de conflitos, fugindo de conflitos ali existentes, conflitos de dominações tribais que ocorriam naquela região da Ásia, né? Em períodos gelados, né? Algumas partes dos oceanos eram transitáveis, e aqui eles chegaram e foram ocupando há milhares de anos atrás. Existe essa hipótese, né? A hipótese dos fenícios, né, chegarem ao Brasil, existe uma relevância nessa hipótese, né? Pois esses escritos existem lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E os fenícios, eles foram pioneiros na arte do fabrico de embarcações. Porque a região dos fenícios viviam, ela era rica em madeira para a produção dessas embarcações. Foram eles os pioneiros nesses ciclos navegatórios, vindo posteriormente, né, os italianos, os venezianos, os genoveses, inclusive o próprio Marco Polo, uma outra hipótese, que assinala que pelas partes de cá passou o italiano Marcos Polo. Mais adiante, a gente se depara diante de um primeiro, né? De um primeiro que possa ter, que consta na historiografia do Brasil, que aportou ali perto da região do Maranhão, que é Duarte Pereira Pacheco. Duarte Pereira Pacheco, no finalzinho da década de 40, né, 1499, por aí, mais ou menos essa data. Eu não gosto muito de datas, porque ela dá um recorte temporal, né, na dialética da própria história. A história é dinâmica, ela não é linear, né, ela é em forma de espiral, ela está em constante movimento. Mas o Pereira Pacheco era um homem de confiança de Dom Manuel, o venturoso. Ele era cartografista, ele era um navegador, ele era médico particular do rei de Portugal. E esteve nas partes de cá e, em sua carta, ele narrou a existência de uma linha branca, né, que eram exatamente as praias ali do litoral maranhense, indicando, né, a existência de terra. Porém, ele não ocupou essas terras, porque naquela época quem estabelecia, né, a divisão territorial do Novo Mundo a ser ocupado pelas civilizações do Velho Mundo era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem, como teve naquela época, um caráter político e um caráter sacerdotal, né? O Papa, ele é chefe político e ele é pastor, ele é líder religioso e líder político. E estabeleceu a chamada a Bula Intercoetera primeiro, e depois a carta de divisão dos territórios do Novo Mundo entre Espanha e Portugal, vindo aportar aqui no Cabo de Santo Agostinho Vicente Inês Pinzon. E ele constatou que aquelas terras, observando na cartografia dele, não pertencia à Espanha. Ele se deslocou em direção à região da Amazônia até chegar àquela região da Colômbia, da Bolívia, etc. e tal. Havia um tratado de Tordesilhas. Era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na cidade de Tordesilhas. Por isso que chama-se Tratado de Tordesilhas. Era uma bula que a igreja estabelecia e que essas duas nações, como eram as pioneiras, Portugal foi o país pioneiro nos ciclos navegatórios, né, aquele que se consolidou logo como nação mercantil, posteriormente vindo a Espanha, que veio a concorrer com Portugal. E, posteriormente, no ano de 1500, chegou aqui o Pedro Cabral. Agora, o que é que a historiografia orienta os historiadores e orienta os estudantes de história? É não buscar polemizar quem descobriu, porque descobrir é tornar real, é tornar visível aquilo que não era visível.
O sentido de descoberta, nesse caso específico do Brasil, está relacionado à Europa conhecer as partes de cá. Né? Eles não conheciam, existiam mitos antes de enfrentarem o Oceano Atlântico, enfrentarem o Oceano Pacífico, porque eles só navegavam ali pelo Mediterrâneo. Antes, eles tinham aqueles mitos dos bichos, que havia um abismo lá no horizonte. Depois, esses mitos implicavam em impedirem que houvesse uma ousadia maior. Mas, quebrando-se essa ousadia, acerca de experiências de civilizações anteriores que os portugueses tiveram, eles vieram para as partes de cá e oficializaram a posse. É bom que se diga que, quando Cabral aqui chegou, em 1500, né, já havia outros comerciantes, mercadores britânicos, franceses, porque o objetivo desse processo de ciclos navegatórios não era a civilidade, né? Não era trazer a civilização das populações brancas europeias às civilizações pagãs do Novo Mundo, não. O objetivo era meramente econômico. O que a Europa queria era exatamente explorar as nossas riquezas, como fizeram todos aqueles, ou como fez todos aqueles que aqui se encontraram, e deixando-nos, né, nessa condição, obviamente, que nós encontramos hoje. O tipo de colonização que se deu no Brasil foi a colonização de exploração. É diferente do chamado de colonização para povoamento, como ocorreu na América do Norte. Franco-americanos e anglo-americanos ocuparam a América porque saíam dos conflitos entre Inglaterra e França, esses comerciantes, e levaram dinheiro para a América do Norte e investiram. Já, num caso nosso específico, Portugal não tinha condições de explorar as terras, entregou as terras do Brasil à iniciativa privada. Esse tratado estabelecia que uma parcela de todas as riquezas existentes aqui tinha que ser entregue a Portugal, e houve uma divisão, houve um conchavo entre partes para que o que fosse encontrado aqui, seja ouro, seja madeiras, fosse o que fosse, pudesse ser dividido com a coroa portuguesa. Espero... Professor, mas na verdade, quem foi que realmente descobriu o nosso? Eu posso dizer que quem descobriu, se a gente for considerar o princípio oficial da expressão, foram os portugueses. Pedro Cabral, né? Que não era português, né? E ele, no momento que é assinado aquele documento é assinado e tal, e que Portugal passa a ter... A expedição dele saiu de Portugal. Exatamente, saiu de Portugal. Porque Colombo ofereceu esse projeto à coroa portuguesa, só que a coroa portuguesa não aceitou. E ele levou o projeto, por isso que a Espanha deu um salto de qualidade. Porque o que Portugal encontrou aqui? Especiarias. Né? Ele não encontrou ouro. Ele não encontrou ouro logo. Quem encontrou ouro foram os espanhóis. Né? As civilizações de Machu Picchu, especificamente. As civilizações dos astecas, dos incas, dos maias. Essas civilizações foram encontradas, dizimadas pelos colonizadores e foram apropriadas por esses colonizadores, especificamente os espanhóis. Ouro, prata. Né? Aqui, os portugueses eram especiarias, era o que tinha a madeira, primeiro, do pau-brasil. Posteriormente é que eles vêm explorar nas Minas Gerais o ouro. Quer dizer, professor, que Portugal veio... Cabral esteve aqui, disse que aqui o Brasil está descoberto, e a data é 22 de abril, né? 22 de abril. Que, na verdade, nem é comemorada no Brasil, não sei porquê, mas o fato é que alguém diz que os portugueses vieram para aqui, descobriu o Brasil, mas só vieram mesmo explorar o Brasil, né? E mandava o que tinha de pior, essa expressão, né, chula, de pior, vinha para o Brasil. Tinha o pessoal que comandava, administrava através da coroa, e aquelas pessoas más, que tinham problemas de roubo, de furto. Os presepeiros de Portugal vinham habitar o Brasil. Isso, na verdade, é verdade, professor? Procede. O Brasil... foi espaço de ocupação para os chamados degredados, né? Homens sob júdice em Portugal. E tem um detalhe importante que é preciso os historiadores terem coragem
por falar, né, que no campo da magistratura, né, muitos desembargadores, juízes, homens sob investigação, homens vinham sendo acompanhados pela coroa, né, por atitudes que não eram éticas, que não eram morais. Esses homens foram protegidos por alguns ocupadores do Brasil, né? Vasco da Gama, etc. Esses caras, esses navegadores, esses ocupadores do Brasil, os chamados governadores gerais, eles, para poder darem um suporte a pessoas que eram de sua confiança e estavam sob júdices, obviamente foram trazidos para cá como proteção, e esse tipo de perfil humano, né, se amalgamou com a civilização indígena. A gente vê o que foi esse processo de miscigenação no Brasil no livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Interessante que Darcy Ribeiro lançou o livro dele e nem viu ser publicado, esse livro Povo Brasileiro. Porque a historiografia oficial, liderada pelas academias, pelas universidades, na época achavam que não era ético, que não era... Porque Darcy Ribeiro escrachou mesmo. A chamada política do cunhadismo, né? Ou seja, o português, ao chegar aqui, ao vir para as partes de cá, ele entendia que precisava ter o domínio dos indígenas, né? Havia indígenas mais flexíveis e indígenas mais avessos, né? Nós tivemos aqui os índios, os tabajaras, nós tivemos uma entrada de índios quando foram sendo ocupados no nosso litoral aqui, próximo a 70 quilômetros de Palmares, e esses índios entraram para as partes daqui da Zona da Mata. E o que acontece? O que os portugueses entendiam? Que se copulasse com a Índia, teria o pai da Índia como sogro, a mãe da Índia como sogra, a irmã como cunhada e o irmão como cunhado. Ou seja, ele veio para a copola, né? O índio não tinha o conceito de interrelacionamento no sentido da palavra amor, do sentimento. O índio era procriação, o português era promíscuo naquela época, né? Ele veio e se misturou mesmo, ficava com 3, 4 índias. E consta no livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que os jesuítas que vieram, né, trazer um conceito de fé, precisava converter esses índios, né, tirar-lhes os nomes, a identidade para poder dominá-los. Os jesuítas tinham insegurança, medo de caminharem à noite por entre a mata para não pisarem em carnes vivas. Isso está escrito no livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Por que ele dizia isso? Tinha preocupação com pisar em carnes vivas. Isso significava que eram portugueses e índios fazendo sexo, né, toda hora, né, a todo momento ali. E, de repente, o que é que Darcy Ribeiro diz? Ele diz, olha, e de repente dessa relação amalgamada, de copolagem, surgiu o indinho. E o indinho, ele nasceu do português com a Índia. E o indinho, ele começou a olhar para ele e começou a se ver diferente do outro, que era de origem indígena. E o indinho começou a dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Porque ele se via diferente. Aí o que é que Darcy Ribeiro diz? O Brasil nasceu de um grande estupro civilizatório, me permitam essa forma agressiva, né? Mas foi isso. E essa pergunta que esse indinho, metaforicamente falando, né, essa pergunta, essa interrogação que o indinho levanta, a gente se faz até hoje, né? Quem é o Brasil? O que é o Brasil? Dizem que o Brasil é um caldeirão de raças, democracia racial. Isso é tudo balela, isso é tudo historiola. O Brasil não é democracia racial em lugar nenhum. O Brasil é um país preconceituoso, racista, segregador, sabe? Agora encoberto com a hipocrisia, sabe? Da política de humanização do outro, que é diferente de mim como parte de mim. A historiografia do Brasil precisa ser disseminada pelas escolas e os professores de história do 6º ao 9º ano contarem a verdade. Os livros didáticos
estão melhorando, mas na minha época, quando comecei a dar aula, eram aqueles livros segmentados, sabe? Episódicos, sensacionalista, de enaltecimento, exaltação dos heróis. Muito pouco falavam da base da sociedade. E é importante dizer que eu só comecei a ter acesso à historiografia, que é a crítica daquilo que se escreve, né? Só na universidade, só quando eu entrei na faculdade. Professor, vamos deixar esse descobrimento do Brasil. Hoje se comemora no Brasil o Dia dos Namorados. Viva! Não é verdade? Se não me falha a memória, os Estados Unidos da América, lá não é 12 de junho, e sim 4 de fevereiro. E muitos países do continente europeu também fazem em fevereiro o Dia dos Namorados. Palmares, Palmares, que fica no Brasil, se comemora o Dia dos Namorados. Quero dizer a todos os namorados que amem mais, que namorem mais. Eu, quando era criança, adolescente, jovem, eu tinha uma consciência, um ensinamento, vamos dizer assim, voltado para que o casal, quem casou, não namora mais. Hoje eu estou vendo que cada dia eu namoro mais. Nós precisamos namorar mais. Estou com 41 anos de casado e cada dia eu vou namorando a minha esposa. E quero mandar um beijão enorme, um abraço gostoso à minha querida Fátima Carlos. Um beijão para você, meu amor. Sim. Pois bem, mas eu vou fazer a pergunta logo após os comerciais a você. Supermercados Confiança. Faça suas compras nos supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na Rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá a Madeireira Josibias, na Rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones 81-3661-1090 ou 98884-3900. Luar Palace Hotel, o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional meridional pernambucana. Apartamentos climatizados, com ar, TV e frigobar. Luar Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone 81-3662-1220. Luar Palace Hotel, o seu lar fora de casa. Super Padaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Super Padaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabiola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81-3661-1965. Estamos de volta com o programa Recanto Cultural. Quero dar um abraço ao meu amigo, o acadêmico Atomiro Barros, que está aqui conosco. Pois bem, professor. Então, nós estamos vivendo hoje, véspera do Santo Casamenteiro, amanhã, dia 13, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de tal,
de Lisboa. E, pois bem, mas você tem namorado muito, professor? A gente tem procurado doar afetividade, doar carinho, atenção, aconchego, né, a quem nos acompanha, a quem me acompanha, cuida de mim há 16 anos, né, com 2 belos presentes, né, Marcondes, meu filho querido, e Milena, né, e posso vos dizer que a cada dia que o tempo passa, mais se solidifica o sentimento de interação. Porque é isso que devemos buscar, né? A companheira, no companheiro a companhia, e o companheiro a companhia da companheira. Muito bem, professor. Eu sei que você é um homem de família, ou para a família. Tenho acompanhado os seus trabalhos literários e sempre você dá um destaque sobre família. Eu quero saber como é que está a sua dançarina Milena. Leninha, ela tem estado muito bem. Minha filha, ela tem me causado muito orgulho. Recentemente, ela fez uma gravação, fez uma entrevista sobre a minha vida, a minha trajetória. E dessa entrevista, ela transcreveu para uma folha de papel e fez uma bela redação. E essa redação, ela tirou essa redação em primeiro lugar. Ela chegou com um troféu, dando mostras que, na realidade, aquilo que eu tenho esperado dela, ela tem dado a resposta à altura. Isso me alegrou a alma e o coração. A Leninha é muito especial. Ela parou de dançar balé em função das escolas, elas não investirem nesse campo, né? Mas continua sempre em casa, fazendo os movimentos que ela aprendeu, né? Aqui em Palmares não tem mais escola. Não tem escola de balé, não tem. Mas ela dança. É lamentável, né? Danças circulares, etc. Inclusive as pessoas, de vez em quando, buscam na nossa casa que ela possa se apresentar e ela vai por prazer, satisfação. Muito bem, um abraço para você, Milena. Milena esteve conosco nas festividades da nossa academia e eu quero agradecer pessoalmente a você, né, o seu jeito de dançar, o seu equilíbrio emocional, uma menina que tem valor. Sua filha muito obrigado, e vai longe na dança. Obrigado, meu Deus. Mas, professor, eu fiquei abismado com a sua versatilidade. Eu conheci como um bom escritor, escrever texto, aquela coisa toda, né? Mas não sabia que você realmente é um poeta. Então, eu gostaria que você falasse sobre a poesia e, se for possível, declamar um dos seus poemas. Eu costumo, antes de, Sim. quando eu vou declamar um poema, o que é o poema, né? É uma composição em versos, né? E a poesia, a arte de compor e escrever versos, né? O poeta, ele precisa dominar essa arte, né? Não é qualquer pessoa que vai ali, junta as letras, forma as palavras e tem que de dar repente emoção àquilo que escreve. Tem. E eu, de forma atrevida, né? Eu estou na busca por compreender se realmente eu sou poeta, mas eu escrevi em homenagem à minha esposa, já que hoje é o Dia dos Namorados, um poema que tem como título O que dizer de ti? E começa da seguinte forma. Isso foi no dia 4/5/2017 que eu escrevi esse poema, que diz assim: o que dizer de ti? Dizer de ti tudo não será ou seria suficiente dizer de ti, pois o ser em ti eleva-te além de mim, do que penso ser ou mesmo de tudo que gostaria. O teu tempo, o meu tempo, tuas glórias, minhas vitórias, tuas alegrias, minhas felicidades. Tu és tudo o que eu poderia dizer de mim, da vida que me doas com paixão e compreensão, da dedicação, do zelo e da comunhão, do amor que se resume em 2 eternas paixões, embriões que hoje são filhos, um homem e uma mulher, heranças divinas que se eternizaram no tempo em que estamos e irão além do nosso tempo. O que dizer de ti? Dizer de ti tudo não seria suficiente, de tudo que eu queira dizer de ti. Muito bem, professor. A você, meu amor, Zuleide,
com muita paixão, com muito sentimento e gratidão. Bem, professor Marcondes, vamos agora falar sobre o seu livro. Você publicou um livro chamado de Corrupção, né? Não sei se é conveniente a gente falar sobre corrupção num dia tão festivo chamado de Dia dos Namorados, mas se você quiser pode falar um pouco sobre o seu livro, que tem esse título bastante bombástico, né? Atrevido, chamado de Corrupção. Eu comecei a escrever esse livro Com P ou com C? É com P? É com P? Corrupção. P. Porque pode escrever também sem o P, né? Mas Parece corrupção, que dá mais né? ênfase essa palavra. P. Foi a editora, os editores eu escrevi. Esse livro foi publicado pela Livro Rápido, né? Lá em Peixinhos, Olinda, perto de Olinda. É um bairro de Olinda, se eu não me engano. E eu comecei a pensar nesse tema quando dos anões da Previdência, do deputado que disse ter ganho várias vezes na loteria esportiva o dinheiro que ele tinha posse desse dinheiro. E interessante que quando a investigação foi para cima dele, constatou que ele tinha comprado bilhetes de pessoas que tinham ganho na loteria, né? Ele comprava. Quem foi que ganhou na loteria? Vai lá e compra. Mas porque eu vou alegar isso tudo. 50 prêmios, não é? Exatamente, 50 prêmios. Esse é o só tudo. E ele era um sujeito extremamente cínico, né? O João, né? Ele era extremamente cínico, o sujeito. E aquilo ali começou a me chamar a atenção. Como eu estava em sala de aula, eu via alguns estudantes falando dessas manobras, né? Meninos, adolescentes. E se a gente não tiver cuidado, os adolescentes começam a se apoiar nos maus exemplos, né? Para serem alguma coisa. Nos caminhos fáceis, né? Nos caminhos escusos e facilitadores para alcançar seus objetivos. Eu vou escrever, porque corrupção, esse livro, gente, ele não fala apenas da corrupção política. Ele fala da corrupção do menino que tenta comprar o professor para obter uma nota, né? Do menino que tenta manipular os pais para ganhar alguma coisa em troca da aprovação, né, na escola. Quer dizer, a corrupção é exatamente um comportamento de distorção do caráter, né, que está disseminado, espalhado por todos os lugares. Não é só a grande corrupção de milhões de dólares desviado dos cofres públicos, não. É a corrupção que você, na realidade, muitas vezes faz quando tenta levar vantagem numa relação de compra. Se você chega para um feirante e tenta, na realidade, burlar ele, tenta enganá-lo para obter vantagem em relação àquela compra, você está sendo o corruptor, né? Tentando corromper alguém, né? É preciso estar muito vigilante, porque a corrupção que eu falo aqui, ela é não no sentido apenas e meramente político, mas em todos os campos do conhecimento, no campo antropológico, no campo sociológico, no campo filosófico, a corrupção está disseminada. Agora é interessante que eu falo sobre a política do circo do pão, eu falo da política de favores, do voto de cabresto, eu falo porque há corrupção nos poderes executivos, porque há corrupção no poder legislativo, eu falo da política patrimonialista, porque veja, rapidinho, quando o político ele está nas ruas pedindo voto, se permitindo credibilidade, ele está fazendo, de certa forma, ciência política. Ele está em contato com o eleitor, para que o eleitor vote nele. Quando ele se elege prometendo emprego. É a primeira coisa, emprego e renda. Quando ele se elege, ele assume o poder, ele constata que o que ele prometeu é impossível ele fazer a curto prazo. Aí o que ele faz? Ele sai da condição de gestor público, né, para patrão, porque ele transforma a prefeitura exatamente numa empresa onde ele começa a empregar as pessoas e ele sazonaliza esses empregos, esses contratos. Contrata por um tempo um grupo e no outro tempo demite e coloca outro para atender às demandas de promessas, né? Aí o que acontece? É isso. E mostro também porque há corrupção nos poderes legislativos, né? Em todo canto. E não é no mundo todo há isso aí. E no Brasil se escancarou de verdade, e o livro eu já
abrir debate, abrir discussões em algumas cidades. Não fiz ainda em Palmares, mas através da academia, através da sua autoridade, espero que a gente possa fazer uma mesa redonda ali no Cine Teatro Apolo, convidar as lideranças políticas de Palmares, prefeito, presidente da Câmara, líderes partidários. Vamos abrir um debate. Vamos, já que estamos aí há quase mais de um pouco de um ano e meio das eleições, vamos abrir um debate, vamos discutir política. Política enquanto ciência, não política enquanto jogo de interesse. Não, isso eu não discuto. Eu discuto política enquanto perspectivas. Bem, professor, eu quero mandar um abraço para a sua namorada que está conosco aqui, Zuleide Calazans. Um beijo para ela. Pois bem, mas sobre corrupção, o povo mentalizou que corrupto é só político. Mas eu acredito que somos todos nós, se desviarmos dos princípios éticos, dos princípios religiosos e dos princípios legais, esse desvio nós chamamos de corrupção. Certo dia desse, eu coloquei no Facebook, dizendo assim: no Brasil não existe eleitor, e sim vendedores de voto. E disse mais: no Brasil não tem eleitos, e sim compradores de votos. Pois bem, isso deu um rebu tão grande, eu fui obrigado a tirar do Facebook essa mensagem. Mas um amigo meu, um juiz, disse: olha, faça o seguinte, coloque uma vírgula com raríssimas exceções. Isso é o que eu sinto, porque eu vejo muitas pessoas criticando o governo, quando digo governo, nas três esferas, municipal, estadual e federal, mas ele vê um carro virado, vamos dizer assim, está lá tirando aqueles objetos, aquela mercadoria que não lhe pertence, né? Isso, será que não é errado isso? Então ele critica muito os poderes, mas ele faz às vezes pior do que o político. Na verdade, o Brasil está mergulhado numa terrível corrupção. Mas vamos deixar a corrupção para lá, professor? Vamos. É bom, então, é bom. Vamos falar sobre realmente causa literatura. Qual é o seu projeto, se você está em mente lançar um novo livro? Olha, professor, eu particularmente, eu tenho alguns livros para lançar. Eu tenho a história do ginásio municipal, com mais de 100 páginas, inclusive tenho a sua história contida nele. A minha história? A sua história, a sua trajetória toda, de aluno a diretor, né? Toda a sua trajetória. Porque você, professor Juarez, é uma pessoa da minha reverência. É uma pessoa da minha... Muito obrigado. Da minha referência e da minha reverência. Porque é um empreendedor cultural. Um empreendedor, sabe, da intelectualidade da nossa cidade. Um sujeito que... Sujeito no sentido sujeito do ser, enquanto ser. É uma pessoa preocupada com isso. Depois do surgimento da APLE, do ressurgimento da APLE, obviamente eu vi Palmares romper as fronteiras da região da Mata Sul, né? E a academia acolher grandes escritores, poetas, escritores, pessoas que gostariam de dizerem o que podem, o que sabem fazer. E isso, sob seu comando, eu não vejo outra pessoa, não vejo até então, né, com mais tenacidade, com mais envergadura, sabe, com mais impulso do que o Juarez Carlos, uma pessoa extremamente admirável. Você não só está nesse livro do ginásio municipal, eu também escrevi o outro livro, que está pronto, o livro do ginásio, a professora Gelsa, que eu mando um abraço para ela, inclusive está até na intenção de publicarmos esse livro em memória do ginásio municipal. Nós temos mais de 50 fotos da história do ginásio. Nós temos a foto de todos os diretores do ginásio municipal, até Gelsa. Foi pesquisa de campo muito espinhosa que eu fiz. Corri atrás. Está pronto o livro, só precisando de verba para a publicação. Um outro livro foi minhas experiências com a espiritualidade.
né? Eu escrevi livros com experiências de pessoas que precisaram ir, desencarnaram, né? E essas experiências que eu tive com essas pessoas me fizeram escrever esse livro no campo da espiritualidade, já que minha inspiração é budista, né? Eu tenho o budismo como um ponto de referência. E esse livro aqui, que já está todo aqui, ele está cru porque precisa de diagramação, de formatação, precisa de algumas correções. Mas é Palmares, de 1947 a 1941. Poemas comentados, ou seja, de poetas que viveram essa época. Eu lembro que minha mãe, antes de desencarnar, no ano passado, dia 29 de dezembro, eu mostrei, eu estou com todo o material aqui. Foi um material de fontes da revista Palmira. Eu encaderno aqui, revista Palmira, está tudo aqui. Né? Revista Palmira, revista Região, revista Traço de União, os jornais, Notícia. Né? E eu cataloguei esses poemas e os coloquei neste projeto, né? Que o senhor vai me dar a honra de escrever também nele. Eu coloquei aqui os escritores que me influenciaram, né? Tem aqui Justificando a Virtude de Palmares, a Poesia, interpretação ou interpretações da quarta estrofe do hino de Palmares, uma presunção ao tema, os que me influenciaram. Aí vem Juarez Carlos, né? Em que ele me influenciou. Na segunda parte, a importância da poesia, uma locução apenas, quanto às definições de Palmares, Princesinha do Una, né? E etc., Terra dos Poetas, Capital do Açúcar. Tem uma série de definições a Palmares. A parte 3 tem Como Nasce o Poeta, uma presunção, ou aliás, uma pressuposição ao tema. Os poemas de outrora, 1947 a 1951. São, gente, 18 poemas de poetas que poucas pessoas conhecem. Pouquíssimas pessoas conhecem esses poetas que aqui estão postos neste livro. E a intenção é exatamente fazê-lo ser um espelho de uma época que as pessoas não lembram e as novas gerações precisam saber, né? Por exemplo, nós temos aqui Calazans de Araújo. Calazans com S, não é parente meu, né? Meu conterrâneo. Arthur Gris, Valmir Maranhão. Vai falar? Valmir Maranhão é um outro poeta. Leônidas Castro. Temos aqui Serenata ao Luar. É anônimo esse poema. Alguém de Recife oferece a Wanda. Eu nem sei quem é essa Wanda. Eu procurei saber. Procurei as Wandas da vida, né, há algum tempo. Passei 10 anos procurando essa Wanda. E não encontrou? E não encontrei. Encontrei muitas Wandas, mas elas disseram, não sou eu. Eu não sei por quê. Porque o poema é muito lindo. É lindo o poema, né? Teu beijo deixou-me na boca a marca de um sonho divino, um louco romance de amor, um castelo de toda querida, ao som do meu canto plagente, ao som triste da serenata, que sempre consola quem sente. Bem, me lembro, foi na primavera que te vi toda cheia de encanto. É apenas uma parte do poema dela. Osíris de Belli. Esse cara é paraibano e escreveu um poema na revista Cultura, do professor Lauro Chaves, né, do jornal que ele... O Vigilante. Eu tenho esse jornal. Olha, gente, são poemas de documentos. Documentos. Eu tenho um arquivo público particular. Público porque está disponível a quem queira. E particular porque se encontra na minha casa, já que um dos meus sonhos acalentados é buscar um espaço para que a gente possa ter o nosso arquivo público. Um outro poeta é o Edmar Holanda. Viu falar? Edmar Holanda. Quer dizer, são 18 poemas inéditos de poetas que viveram de 1947 a 1951. Ou seja, os documentos existem para serem pesquisados e o que existe nesses documentos para serem publicados. Em breve a gente estará lançando esse livro. Professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Gostaria que tivesse mais tempo para que a gente pudesse
vivenciar e viver essa sua sabedoria. Mas Recanto Cultural lhe agradece por essas aulas tão gloriosas, tão boas que tivemos no nosso programa. E dizer a você que brevemente teremos outro espaço para você, porque acredito que o nosso internauta, o que nos assiste, está assim esperançoso que você continue com essa sua missão de ensinar a história viva do nosso povo. E queremos encerrar o programa dizendo que um povo que não lê não tem história e nem tampouco imortalidade. Tchau, tchau.